Shalom, meus queridos irmãos, voltamos a falar aqui de Lajinha, Minas Gerais, com as aulas de teologia. Nós somos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit e estamos ministrando as aulas teológicas do curso básico de teologia. Nós estamos nesse livro de número 2. Cada livro tem 6 matérias. O curso são 6 livros de 6 matérias. Esta é a aula número 2 da matéria chamada Hamar Teologia. Centro de Cultura Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, da denominação chamada Tabernáculo, Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Esses são todos cursos livres, que não dependem de autorização do Ministério da Cultura e da Educação. E aqui nós estamos estudando a Bíblia, né? Nossa regra de fé é a Bíblia, apresentando a toda a Bíblia textual, que é uma Bíblia lançada recentemente pela BV Books. Ela não segue o texto massorético, mas sim que é de 1008 dessa era, né? Ela segue textos anteriores, como o texto da Vulgata, que é de 260, 270 a.C., os manuscritos da Caverna de Qumran, que é de 150 a.C., a 150 depois de Cristo, e o Pentateuco Samaritano também, que é antes de Cristo. Na aula passada fizemos a introdução mostrando que vamos estudar na Hamar Teologia. E hoje vamos iniciar falando sobre as palavras hebraicas e gregas usadas no Velho e no Novo Testamento para definir pecado. De pronto podemos dizer que pecado é uma transgressão da lei de Deus. Mas em vários textos bíblicos aparece a palavra pecado, transgressão e iniquidade, juntos. Em grande parte das ocorrências, a gente encontra sempre duas palavrinhas, ou iniquidade e pecado, ou iniquidade e transgressão, ou transgressão e pecado. E tem algumas que aparecem as 3 ocorrências. No mesmo texto nós encontramos iniquidade, pecado e transgressão. A palavra pecado, no grego, é hamarte, daí o nome da matéria, Hamar Teologia, né? Mas vamos iniciar pelo estudo das palavras hebraicas do Velho Testamento. A que mais tem ocorrência é a palavra ratá. Ratá, né, tem a ver com errar o alvo também, como se fosse no Novo Testamento. Que hamarte no Novo Testamento é isso, é errar o alvo. Então essa ideia aí de alvo ou padrão objetivo permite a referência aos pecados deliberados. Se não acertou o alvo, errou, então pecou. É um erro, né? E temos também, então, a palavra avon, quer dizer iniquidade, proveniente da ideia de ser torto ou pervertido, né? A ideia de avon é essa aí. Refere-se a pecados graves, muitas vezes forma um paralelo com ratá também, tem as duas, né? O verbo avar, da onde vem a palavra avon, fala em ir além de uma fronteira e, portanto, uma transgressão, ultrapassar o que foi combinado ou determinado. Tem também a palavra pecha, quer dizer coisa errada, né? Ou injustiça. No Novo Testamento a gente tem as palavras hamartia, que é a mais usual, que é o conceito genérico de pecado do Novo Testamento, tem o sentido de errar o alvo, assim como ratá no Velho Testamento. É um termo amplo, originalmente sem conotação moral. No Novo Testamento, porém, tem vários pecados específicos. Então, se encontra anomia, por exemplo, anomia, né, o A é uma partícula negativa no grego, nomos, lei. Então, é sem lei. Ilegalidade, uma coisa errada. E aparece também o termo adikia, que vem também do negativo do grego, né, que é mais literalmente traduzido por ilegalidade. Talvez também traduzido por iniquidade em nossas Bíblias. Tem também parabases, quer dizer, passar além, transgressão, e seus derivados indicando violação. A palavra descreve a queda, né, em Romanos 5,14, a transgressão da lei. Aparece também no Novo Testamento a palavra azedeia, quer dizer, impiedade. É o prefixo negativo a com o verbo reverenciar, adorar. Então sugere uma insensibilidade espiritual que resulta do pecado grosseiro, a grande condenação. Então a gente vê mais também a palavra grega apistia, quer dizer, pistos, pistis, quer dizer fé, né? Quer dizer, incredulidade, não ter fé. Combina com o prefixo negativo com pistis, que é fé. O orgulho, etc. Vamos ver aqui. No hebraico também temos o gaon, o termo gaon. E no grego, hiperéfanos, denota arrogância profunda e permanente. Tem uma grande listagem de pecados descritos no Novo Testamento, nós vamos estudar separadamente depois. Aqui estamos vendo só as palavras geral. Epitomia quer dizer desejo, usado no mau sentido, leva ao assassinato, à guerra, pleonexia, paixão, cobiça, etc.
Então, o pecado, na verdade, todo pecado consciente é rebelião contra Deus. Em hebraico, pechá envolve a rebelião deliberada, premeditada. Rebelião também é refletida em mará, ser refratário, obstinado. E em sarar, que é tudo palavras hebraicas, ser teimoso, Salmo 78. No grego tem epeitia, quer dizer, desobediência, apostasia, que é sair abandonar, rebelde, traição, sair do caso, da posição, né? E paracoé, que é recusar ouvir, desobedecer. Pecado que provém do pai da mentira é a antítese da verdade de Deus. No hebraico também encontramos Maal, que é infidelidade, engano, né? Levítico 26, 40. E o grego parapitoma, que é um passo em falso, transgressão. O lado objetivo da mentira, que é o pecado, é a distorção real do bem. Iniquidade, avon, que provém da ideia de torcido ou pervertido, representa esse conceito. Vários compostos de estrepo, quer dizer, virar, apó-estrepo, meta-estrepo, representa o mesmo sentido assim também, como escolhos, quer dizer, perverso, inescrupuloso. Já o verbo raá é um conceito amplo de variedade, né? Tanto ele significa mal, né? Representa uma ampla variedade. Então, ele é coisa que não é correta, coisa má. O grego tem kakos, que significa as coisas más ou desagradáveis. No entanto, kakos e seus componentes podem ser um significado mais amplo, moral, que designa pensamentos. Poneria e a sua classe de palavras, também no grego, desenvolve conotações fortemente éticas no Novo Testamento, inclusive como Satanás, o maligno, é o poneros. Ainda dentro dessas palavras hebraicas, esses vocábulos hebraicos e gregos, temos abominações, que é toevá, coisa abominável, detestável. Pode referir-se também aos ímpios, né? Ao homossexualismo, idolatria, sacrifício infantil. No grego é a palavra bedelungma, fala de grande hipocrisia, profanação final do lugar santo, e referente também no Apocalipse à prostituta babilônica. Então, as palavras principais para nós entendermos aqui, e nós estaremos estudando mais delas, são exatamente essas aí apresentadas. Que é a palavra ratá, pechá e avon, no hebraico, para transgressão, pecado e iniquidade. E no grego vamos estudar aí mais o hamartia, que é errar o alvo, a diquia, a anomia e os seus cognatos. Então, essa aula tem esse objetivo de apresentar essa ideia. Hamartia é errar o alvo. Então, você tem um alvo, você vai acertar no alvo. Quando não acertou no alvo, então você pecou, quer dizer, errou. É um erro, né? Essa é a noção de pecado que é apresentada no texto bíblico. Então vamos ficando por aqui e voltamos na próxima aula com as listas de pecados. Fica na paz, tchau, tchau.